Graças a Deus Pai, em nome de Jesus, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar um pouco sobre Jó, vamos falar sobre a mulher de Jó, vamos falar sobre amigos de Jó e vamos também falar do jovem Eliú, que ficou ouvindo, os arrazoados de Jó, dos amigos dele, no momento de grande tribulação que Jó passou. Jó é um livro do Antigo Testamento, ele tem 42 capítulos. E tudo que Deus nos trouxe, foi para nos ensinar. Então, conhecer as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento, para quem puder, é muito válido, mesmo sabendo que as ordenanças estão no Novo Testamento, que remete para muitas coisas do Antigo Testamento, para a gente conhecer um pouco mais do Senhor, que Ele nos deu tesouros de sabedoria por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, inicialmente Jó, o primeiro capítulo, mesmo depois de passar por tribulações, Jó ele tinha perdido os bens, perdeu uma série de questões, e no versículo 21 e 22 do primeiro capítulo diz: E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então Jó, mesmo passando pela subtração dos bens que foram usurpados, por obra do maligno, que agiu contra Jó, Jó não culpou nem pecou diante de Deus. Em Jó capítulo 2, versículos 9 a 13, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofá de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram de encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, inicialmente vemos a mulher de Jó, que não teve paciência, pediu para Jó amaldiçoar o Deus e morrer. Jó respondeu adequadamente, falou que ela era insensata, algumas versões usam outros termos, mas basicamente Jó explicou, aceita o bem, mas não quer aceitar o mal, aceita as bênçãos, não quer aceitar as tribulações, as dificuldades que ocorrem ao longo da vida. Então sabemos que foram questões muito fortes, pelas quais eles passaram, mas aqui nós observamos que tem uma pessoa que não teve paciência, que pecou já de cara, foi a mulher de Jó, diante do que Jó estava passando. Teve Jó que sequer pecou com os lábios, naqueles primeiros momentos, mas em seguida Jó também teve a carne atingida, os ossos atingidos por dores, por enfermidade, E vamos ter também os amigos de Jó, que inicialmente, foi dito que era para consolá-lo, mas eles acabaram culpando Jó mesmo sem ter argumentos. E isso acontece, Então, Jó, os amigos que iam consolá-lo, mas acabaram até acusando de alguma forma ali a mulher de Jó. Também tem Eliú, que era um jovem rapaz. Esse Eliú, eu vou falar sobre ele. Muitas vezes você está diante assim, de pessoas idosas que Deus concede conhecimento, concede sabedoria, mas também pode acontecer de Deus usar uma pessoa jovem para falar da vontade de Deus, ser o instrumento de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para trazer a mensagem de Deus. E o próprio Deus falou com Jó, falou com Jó da tempestade. Então isso tudo está no livro de Jó, para quem quiser ler ele em completude. Tá bom? Então vamos adiante. Jó capítulo 3, versículos 1 a 4. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do nascimento. Então aí Jó já não aguentou mais, Então, muita dor. A gente viu aqui que 7 dias eles ficaram ali, juntos ali, Jó passando por muito sofrimento. E Jó amaldiçoou o quê? Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Então ele não amaldiçoou Deus, ele amaldiçoou o dia. Então ele disse o quê? Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Então Jó, ele ouvia falar de Deus, ele era temente a Deus, Mas conhecer Deus,
Isso ocorreu, né, a gente lendo o livro de Jó, mas ao final, né, do livro. Em Jó capítulo 32, versículos 1 a 22. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Então, houve um impasse entre Jó e os amigos dele. Então Eliú, filho de Baraqueu, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Então Jó ficava se justificando, né? Porque qual o motivo disso ter acontecido comigo, que faço boas obras, faço uma série de questões, mas Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então vamos adiante. Também se indignou, né? Eliú também se indignou contra os 3 amigos de Jó, né? Pois não encontraram meio de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraqueu de Buz, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é quem devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro todo-poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei e fiquei ouvindo os seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção, mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado, nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei. Pois não me faltam palavras, dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como um vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas, prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Em Jó capítulo 33, versículos 3 a 33. Então, palavras de Eliú, né? Palavras de Eliú, vamos ouvir, né? Para quem quiser. Minhas palavras procedem do coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso me dá vida. Responde-me então se puder, prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito de barro, por isso não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Então foi o entendimento de Jó. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do seu orgulho, livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, levando-o a achar comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, os seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, a sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa de descer a cova, encontrei resgate para ele. O nosso resgate, o resgate quem pagou alto preço, preço de sangue, pela nossa vida com ele na eternidade, foi o Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos falando do Antigo Testamento, mas sabemos que o resgate de nós pecadores é feito mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a salvação pela graça, que é o favor merecido. Então, nós temos que saber discernir, né, Antigo Testamento e Novo Testamento, e saber que no Antigo Testamento, né, se profetizou muito sobre a vida do nosso Senhor Jesus, porque tudo tendo Jesus como centro de todas as coisas, centro do passado, do futuro, do presente. E o Senhor que veio para nos salvar também vem para nos julgar
para levar com ele aqueles que o amam, que o aguardam, que fazem a vontade dele aqui na terra, mesmo sem ninguém merecer, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, da presença de Deus pelo pecado, pela escolha pelo pecado. Então, vamos adiante. Então, para ser favorável dizer, poupo desse a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou minha alma, impedindo-a de descer a cova, e verei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refugie sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me, fique em silêncio e eu falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se você não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. A sabedoria que vem de onde? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então ele é usado por Deus para trazer a mensagem de Deus, para Jó conhecer um pouco mais do Senhor. Em Jó capítulo 42, versículos 1, 2, 5, 7, 10 e o 12a. Então aqui o próprio Senhor também tinha falado com Jó da tempestade. E Jó respondeu ao Senhor, primeiro versículo, agora versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em outras versões, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido, né? Então, tem as versões bíblicas, mas aqui na NVI diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha só o que Jó disse. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Então, Jó teve uma nova oportunidade. E mesmo Deus também concedendo riquezas para ele na nova oportunidade, Jó dessa vez conhecia Deus. Conheceu Deus não de ouvir falar, mas de conhecer a vontade do Senhor, conhecer a sabedoria do Senhor de uma forma mais aprofundada, embora ele tivesse passado por tribulações, angústias, dificuldades. Então, não importa as circunstâncias do que estamos vivendo, do que estamos passando, tenhamos esperança nele, tenhamos esperança em Jesus, para que venhamos a cada vez mais conhecê-lo. E conhecer Jesus significa receber dele algo que não merecemos, que é a vida eterna, e também receber a paz que excede todo entendimento em qualquer situação. Então Deus abençoe cada um de vocês nessa nova semana. Fiquemos com Deus.